Olá, pessoal! Vamos continuar, então, aprendendo sobre a gliconeogênese, tá certo? Bom, no vídeo anterior, a gente viu que a gliconeogênese vai ser o processo pelo qual o nosso organismo vai conseguir manter os níveis sanguíneos de glicose, mesmo depois da glicose da dieta ter sido oxidada e da glicose armazenada na forma de glicogênio ter sido consumida. E vamos somente relembrar que a principal função da gliconeogênese é tentar preservar a glicose sanguínea para que a gente tenha para que a gente tenha glicose para os órgãos e tecidos que são dependentes dessa molécula, tá certo? Bom, então, olha só, a gliconeogênese vai ser nada mais do que a transformação de piruvato em glicose. E olha que interessante, quando a gente falou da glicólise, a gente viu que a glicólise era a transformação de glicose em piruvato. Obviamente, 2 piruvatos para uma glicose, né? Então, a gente pode ter, assim, a tendência a querer dizer que a gliconeogênese é o contrário da glicólise. Poxa vida, se na glicólise eu saio justamente de glicose para piruvato, e aqui eu estou fazendo o contrário, então são vias contrárias. Só que aí eu peço para vocês pararem um pouquinho e lembrarem que lá na glicólise eu tinha algumas reações que elas só tinham um sentido, não é? Elas eram consideradas reações irreversíveis. E talvez por isso a gente não vá conseguir dizer que absolutamente que a gliconeogênese é o contrário da glicose, tá? Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes no próximo vídeo, quando a gente vai falar dessas reações da gliconeogênese. Bom, como eu disse para vocês anteriormente, quem vai permitir que a gente construa, que a gente forme a molécula de glicose a partir, né, a molécula de glicose, desculpa, para a gliconeogênese, serão precursores não glicídicos, ou seja, que não são açúcares. E aí, em vermelho, a gente vê esses principais precursores não glicídicos. E durante este vídeo a gente vai ver da onde eles vêm, tá certo? A gente tem então o glicerol, o lactato. Essa palavra glicerol não é estranha para vocês, lactato também não é estranho para vocês, e aminoácidos tampouco. Então, esses são os principais precursores não glicídicos da glicose formada na gliconeogênese, sendo que os aminoácidos eles serão a principal fonte, tá certo, para a gliconeogênese. E aqui tem um detalhe importante escrito para vocês em roxo, onde diz que o acetil-CoA não dá origem à glicose no nosso organismo, tá certo? Porque a gente poderia pegar todo o acetil-CoA e converter novamente em piruvato. Afinal de contas, a gente converte o piruvato em acetil-CoA lá no interior da mitocôndria. Mas aí eu peço para vocês que vocês parem, peguem o caderno de vocês, as anotações e olhem qual é a enzima que transforma o piruvato em acetil-CoA. Como é essa reação química? E me digam por que a gente não consegue transformar o acetil-CoA em piruvato. Vou esperar essa resposta de vocês lá no nosso encontro síncrono para que a gente possa discutir e entender por que o acetil-CoA não vai ser transformado em piruvato para ser substrato para a gliconeogênese. Bom, olha só, o lactato. De onde é que vem esse lactato? A gente já viu isso, vocês viram quando vocês falaram sobre a glicólise, quando a gente falou sobre fermentação láctica.
Então, a gente vai ter a presença de lactato quando a gente estiver fazendo exercício físico vigoroso e intenso, não é isso? Que a gente entrar na fermentação lática, onde o piruvato vai ser transformado em lactato pela lactato desidrogenase. E vocês viram que esse lactato, ele vai cair na corrente sanguínea e vai até o fígado. O fígado vai ser responsável por retirar esse lactato da corrente sanguínea. Até porque isso aqui é uma molécula que pode causar, assim, fazer mal em grandes concentrações na corrente sanguínea. Então, como se o fígado fizesse uma depuração, tá certo? Ele retira esse lactato da corrente sanguínea e lá dentro do fígado, esse lactato vai ser transformado em piruvato, pela mesma enzima, pela lactato desidrogenase, tá certo? E aí, este piruvato, então, pode ser utilizado na gliconeogênese para formar glicose e cair novamente na corrente sanguínea. Bom, além disso, a gente também tem um lactato proveniente dos eritrócitos, onde a gente viu que nós vimos que os eritrócitos eles não conseguem produzir energia a não ser da molécula de glicose, eles não têm mitocôndria, não é isso? Então, o piruvato formado lá no eritrócito também pode dar origem a lactato, que vai ser transformado novamente em piruvato. Então, daí vem a gente do lactato, né? A gente não é diretamente do lactato que a gente vai transformar em glicose, tá certo? O lactato vai ser transformado em piruvato e, consequentemente, o piruvato vai entrar na via da gliconeogênese. Bom, o outro precursor não glicídico que a gente tem é o glicerol. E com certeza vocês lembram da molécula de triacilglicerol, que vocês viram muito bem lá em ATC. O glicerol é um composto de 3 carbonos, assim como o lactato também, tá? E em cada carbono a gente tem esterificado um ácido graxo, formando aqui o triacilglicerol. E quando nós estamos em condições de baixa de energia, em jejum, a gente também consegue produzir ATP através da oxidação dos lipídios. E nós vamos ver isso em detalhes no próximo módulo, tá certo? E os lipídios, os ácidos graxos, são esses que estão aqui esterificados. E a gente vai ter uma enzima, olha, que vai lá e vai hidrolisar esses ácidos graxos aqui e vai liberar somente o glicerol, deixando somente o glicerol. Os ácidos graxos vão para a oxidação lá no interior da mitocôndria e o glicerol fica. E aí o nosso organismo, muito esperto, ele não deixou o glicerol ficar sobrando nessa história, tá certo? Nós vamos conseguir transformar o glicerol em glicerol fosfato por uma enzima chamada glicerol quinase, tá certo? E depois o glicerol fosfato vai ser transformado em dihidroxacetona fosfato. E a dihidroxacetona fosfato... Só um instante, gente. Vou ter que pausar aqui. Pronto, pessoal. Tive uma pequena interrupção digna de... como é que fala? De aula remota, né? Mas vamos continuar. Então, o glicerol, que vem proveniente da hidrólise, né, do triacilglicerol, ele vai ser transformado em glicerol fosfato por uma enzima chamada glicerol quinase. E depois o glicerol fosfato, ele vai ser transformado em dihidroxacetona fosfato por uma enzima chamada glicerol fosfato desidrogenase. E a dihidroxacetona fosfato, vocês conhecem, ela faz parte da glicólise, vocês lembram? Quando a gente dividia a frutose, né? Se divide a frutose 1,6 bifosfato. E aí a gente divide ela em dihidroxacetona fosfato e glicerol 3-fosfato. E a gente viu juntos que a dihidroxacetona fosfato pode ser muito bem transformada em glicerol 3-fosfato e seguir na via glicolítica. E aí daqui a pouco nós veremos como que a dihidroxacetona fosfato pode entrar na gliconeogênese para chegar até a molécula de glicose. Tá certo?
Então, temos o lactato, que ele vem proveniente principalmente do músculo esquelético, quando a gente faz fermentação lática. Tem, obviamente, lactato proveniente dos eritrócitos. O glicerol, que a gente viu que vem proveniente da molécula de triacilglicerol, e ele vai ser transformado em dihidroxiacetona-fosfato. E nós temos também outro grande e principal precursor para a gliconeogênese, que são os aminoácidos. E os aminoácidos, eles vão vir da degradação de proteínas teciduais, do nosso músculo, por exemplo, tá certo? E aí, eles vão ser, essas proteínas serão degradadas, liberadas as suas subunidades, que a gente conhece, as unidades formadoras das proteínas são os aminoácidos, e a gente tem aminoácidos glicogênicos, tá certo? São aminoácidos que são capazes de ser convertidos ou diretamente em piruvato, tá certo? Ou intermediários do ciclo de Krebs, que vão chegar até o oxalacetato, tá? Então, olha só, os aminoácidos que podem ser... não preciso que vocês decorem os nomes dos aminoácidos. Estou mostrando aqui para vocês, vocês não vão precisar decorar. Mas aqui a gente tem alguns aminoácidos que, ao serem degradados, passarem por reações químicas, eles vão ser transformados em piruvato. Por exemplo, a alanina, que ela é muito importante na gliconeogênese, onde a gente tem o ciclo glicose-alanina. A alanina, ela chega lá no fígado e sofre uma reação de transaminação e é transformada em piruvato. E aí a gente vai ver, então, como que esse piruvato vai ser transformado em glicose na próxima aula, tá certo? No próximo vídeo, melhor dizendo. Bom, outros aminoácidos podem ser transformados em intermediários do ciclo de Krebs, chegando até o oxalacetato. E aí eu preciso que vocês guardem essa informação, tá? Que muitos aminoácidos, eles são degradados, sofrem reações químicas e se transformam em intermediários do ciclo de Krebs, aqui, ó, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato e, inclusive, diretamente em oxalacetato. E nós veremos que vamos conseguir transformar esse oxalacetato aqui também por reações até a molécula de glicose, formando então parte da gliconeogênese. Tranquilo, pessoal? Então, nós temos, no caso do nosso organismo, dos animais, a gente não vai considerar aqui as plantas, nós vimos que o lactato pode ser transformado em piruvato, e aí a gente vai conseguir chegar até a glicose como fonte de energia. Nós vamos ter aminoácidos glicogênicos, que vão ser degradados em alguns intermediários do ciclo de Krebs, e outros aminoácidos podem ser degradados diretamente em piruvato, tá? E aqui a gente vê que o triacilglicerol pode, né, no momento de baixa de energia de jejum, lá as nossas gordurinhas vão ser utilizadas, e aí o triacilglicerol vai ser hidrolisado, liberando ácidos graxos e a molécula de glicerol. E a molécula de glicerol também vai poder fazer parte dessa via da gliconeogênese para a gente chegar numa nova molécula de glicose. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre os precursores da gliconeogênese. No próximo vídeo, a gente vai entrar em mais detalhes nas reações da gliconeogênese, principalmente comparar essas reações com a glicólise. Até mais, pessoal!